beijarão. O amor e a justiça se beijarão naquela cruz. Naquela cruz. O amor e a justiça se beijarão. Poderoso que a morte, teus ciúmes é como fogo furioso. O amor mais poderoso que a morte, o amor mais poderoso que a morte, teus ciúmes Aleluia. Graça e paz, amados. Estamos começando mais um devocional aqui no canal. Espero que estejam todos bem, todos preparados para ouvir um pouco da palavra, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E no devocional de hoje daremos continuidade a nossa série, os 3 aspectos da graça. No devocional passado estávamos falando sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre a fonte da salvação de Deus, que é o seu amor, é o que estávamos falando. Falamos um pouco sobre misericórdia, também falamos um pouco sobre o amor, sobre a graça. No devocional de hoje estaremos falando sobre a redenção, que é a complementação, é a parte 2 do devocional passado, certo? Então daremos início, vamos fazer uma oração antes de começarmos. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos entrando em Tua presença, Senhor. Estamos diante do trono da graça, Pai, para podermos nos achegar e aprender um pouco mais de Ti, para podermos ter este momento, Senhor, de intimidade contigo agora, Pai. Que o Senhor possa estar nos revelando a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito venha ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estaremos falando agora sobre redenção. A redenção eu tinha explicado no devocional passado, que é salvar, é um resgate mediante um pagamento, certo? Então redenção significa resgate. A redenção de Deus
não acontece pelo seu amor, nem pela sua misericórdia. Ô fofinho, vai pra lá. Nem é o coelhinho aqui. Nem pela sua misericórdia. Ou seja, o amor de Deus, por mais que seja a fonte da sua salvação, só o seu amor não nos salva. Muito menos a sua misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus não pode nos salvar. Porque a misericórdia de Deus é Deus não fazendo o que nós merecemos. O que nós merecemos? A condenação, a justiça de Deus sobre nós. Entendeu? Nós merecemos a morte. Pois foi isso que o homem escolheu no Éden. Quando Deus diz: Adão, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, neste dia você morrerá. Então Adão foi incrédulo, não deu ouvidos ao que Deus disse, deu ouvidos à voz de Satanás e comeu. Então Adão merece a morte, pois Deus havia avisado que se ele comesse, ele morreria. Então Deus teve misericórdia do homem e não o matou, mesmo ele merecendo isso. Mas por outro lado, Deus também amou o homem, e o amor de Deus é fazer para com o homem o que ele não merece. O que nós não merecemos? Não merecemos o perdão, não merecemos a salvação, não merecemos o Cristo. Mas Deus, o tanto que nos amou, Ele nos enviou a salvação, Ele nos enviou o perdão do pecado, a libertação do pecado e o perdão dos pecados. Este é o amor de Deus, essa é a sua graça. Graça nada mais é do que um favor imerecido. Agora vamos ver aqui, ó. Porque na hora de salvar o homem, Deus quis usar de justiça, né? Por que a única coisa que pode salvar o homem é a sua justiça? Deus usou de justiça para nos salvar. E vamos entender um pouco mais, porque às vezes pode ficar meio confuso, né? A justiça de Deus não nos traria condenação, não nos traria a morte. Então é isso que nós vamos ver. Por que na hora de Deus salvar um homem, Ele quis usar de justiça? Para entender isso, vamos entender sobre a misericórdia de Deus, um pouco mais aprofundado do que no devocional passado. Então, para isso, vamos abrir em Romanos 9,14 as nossas Bíblias. Romanos 9, versículo 14. Se você ainda não está com a sua Bíblia, vai lá pegar, pausa o vídeo e pega para a gente estar fazendo a leitura junto. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, o que nós vemos aqui é que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus pode ter misericórdia do José, e um belo dia Ele pode não querer mais ter misericórdia do José, e então Ele derrama sua condenação sobre o José. Entendemos? Entendeu? Então, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, ainda que Ele tenha de todos. Mas a misericórdia, ela tem um ponto negativo, porque um dia ela pode acabar. Deus pode resolver um dia não ter mais misericórdia da humanidade e decidir destruí-la. Deus não é injusto ao fazer isso. Deus não é injusto, porque Deus havia avisado, foi uma escolha do homem, e o homem transgrediu uma lei de Deus lá no Éden. Então é justo que Deus condene toda a terra. Mas Deus teve misericórdia, até os dias de hoje está tendo misericórdia. Teve amor, mas algo aconteceu. Deus usou de justiça. Então vamos entender aqui. Deus, Ele é 100% justo. Então Ele tem que condenar o homem no Éden. Deus tem que condenar o homem. Deus não podia passar a mão no pecado de Adão simplesmente e deixar que Adão, Adão, você pecou, vai e não faz mais. Deus não podia fazer isso, pois Deus foi claro: Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrerá.
Nesse dia você vai morrer. E Adão foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou no mundo e agora Deus tem que matar o homem. Deus tem que condenar o homem, mas Deus ama o homem. Então, como Deus agora, querendo resgatar o homem, como que ele vai resgatar o homem sem contradizer a sua justiça? A justiça de Deus. Pois foi isso que o homem ofendeu, a justiça de Deus. Quando Deus deu uma ordem e o homem não quis dar ouvidos. Então foi isso que aconteceu. E como que Deus agora vai resgatar esse homem sem transgredir a sua justiça? Isso explica-se na dupla justiça de Deus. Para que Deus pudesse nos perdoar, Ele envia Jesus. Ele envia Jesus Cristo para nos salvar. Em Cristo, como nós cantamos aqui, o amor e a justiça se encontraram, como se diz o salmista, se beijaram, se uniram. Na onde? Quando Deus envia a sua justiça em Cristo naquela cruz. Ou seja, quando Cristo, como eu disse no devocional passado, que Deus expressa o seu amor enviando Jesus para a cruz. Mas também quando Ele envia Jesus, o Cristo, para a cruz, Ele também está mostrando a sua justiça. Pois Ele derramou toda a condenação que era para vir para o homem, Ele derramou em Cristo na cruz. Ele despejou toda a sua ira. Pois Jesus, Ele nos livra da ira de Deus. Então toda a ira de Deus estava em cima de Cristo, estava sobre Jesus, para que nós pudéssemos ter vida. Então, isso é graça, pois o homem não merecia. Então, Deus usou de justiça, pois o homem quem tinha que morrer. Então, por isso que nós começamos a entender agora o porquê que Jesus veio como homem. Jesus veio como homem. Rapaz, Jesus veio como homem, meu irmão. Entenda isso. Para que Ele pudesse morrer no meu e no seu lugar. Pois o homem é quem tinha que morrer. Então Deus despeja toda a sua ira em cima de Jesus, que veio em forma humana, em semelhança pecaminosa. Jesus nunca pecou. Então, por Ele nunca ter pecado, é que a grande obra da cruz acontece. Que Ele morreu a nossa morte, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu. Aleluia. Isso é maravilhoso. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria evangelho. Aleluia. Essa foi a forma que Deus usou de amor, mas sem contrariar a sua justiça. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos ler um último versículo. Mas antes disso, meus irmãos, não desanimem. Não desanimem. Vamos para cima, vamos rumo ao alvo que é Cristo. Vamos conhecer a Jesus. Sabe, Ele morreu uma morte que era para nós. Ele morreu a nossa morte, era para nós estarmos naquela cruz, recebendo toda a ira e toda a condenação de Deus. Mas sabe, há algo curioso. Quando o homem peca lá em Gênesis, Deus, Ele faz a primeira promessa. A primeira profecia da Bíblia foi Deus quem fez. Vamos ler? Como quando o homem cai, não vou achar aqui, mas eu vou falar aqui para vocês. Deus diz que a mulher teria uma descendência. Deus diz que a mulher teria uma descendência. Qual descendência é essa? Depois eu coloco aqui nos comentários, na descrição do vídeo, a base bíblica. Mas diz que a mulher teria uma descendência. Essa descendência pecaminosa, uma descendência serpentina, né? Que é a descendência do pecado. Mas ela também diz
que da mulher haveria uma descendência, um descendente. Que descendente é esse? E diz que, se referindo a esse descendente, ele pisaria na cabeça da serpente, e a serpente o feriria o seu calcanhar. E esse descendente é o próprio Cristo, porque uma pisada na cabeça é fatal, mas uma mordida no calcanhar pode ser ferida e durar 3 dias, e depois de 3 dias pode cicatrizar, pode ser restaurada. Foi isso que aconteceu naquela cruz. Amém? Então vamos ler aqui Filipenses 3. Filipenses 3:9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé. A justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça é o próprio Cristo, e ele diz: quero conhecer o poder da sua ressurreição. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Ou seja, a justiça de Deus para com o homem foi Cristo. Em 1 Coríntios 1:30 diz que ele se fez sabedoria e justiça dos homens. Então hoje vemos que Cristo é a nossa justiça. E em Romanos também diz que nós temos paz com Deus. Aleluia! Agora nenhuma condenação há. Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração para que essas palavras fiquem em nosso coração, para que possamos entender agora um pouco mais sobre a redenção e a salvação de Deus, mediante a graça, mediante a sua justiça e seu amor. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui todos juntos, Senhor, reunidos, Pai, aqui pela internet, Senhor, pelo YouTube, mas que o Senhor possa, Pai, estar operando, pois é pelo Espírito em que o Senhor opera, e que essa palavra venha ficar em nossos corações, Senhor, e que essa palavra venha estar escrita, encravada no nosso ser, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida de liberdade, Senhor, que nós possamos reinar em vida, com alegria, pois o Senhor morreu a nossa morte, pois o Senhor morreu por nós, como está escrito em João 3,16, que o Senhor ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a tua maravilhosa graça e o teu maravilhoso evangelho, e em nome de Jesus, amém.